cooperado da Unimed era uma necessidade vital, né, para que a gente pudesse exercer a medicina com respeito, com dignidade. Ela traz a qualidade que o médico gosta de trabalhar e que muitas vezes nós não tínhamos em outro local. A humanização da prestação de serviço. Aqui a gente tem nome, sobrenome, né? Aqui nós conhecemos realmente os nossos pacientes. A gente conseguiu estabelecer um padrão de trabalho de excelência comparável ao que a gente almejava no final da formação. A Unimed está completando 40 anos. Ela não começou a ser boa agora. Ela vem sendo boa. Na época, o Centro Regional de Saúde era São João da Boa Vista. A gente tinha basicamente 3 tipos de pacientes, os que não pagavam nada, os pacientes de INPS antigo, né? Que seria o SUS hoje, e pacientes particulares. Não havia nenhum convênio, não havia nada. Nós trabalhávamos na Santa Casa e o que nós começamos a observar? O surgimento e o crescimento da chamada medicina de grupo. A medicina de grupo tem um dono ou vários donos que usam o médico a seu serviço. Se não está de acordo, simplesmente ele é dispensado, contrata outro. E naquela época, todas as lutas dos médicos eram feitas através da Associação Polícia de Medicina e a Associação Médica Brasileira. E o Dr. Edgar Alonso, que foi o primeiro presidente, começou a falar sobre a Unimedes, que tinha sido fundada em Santos, que já tinha outras Unimedes funcionando no estado, e que era um negócio interessante. E ele tinha movimentado a questão da Unimed, ele já conhecia, mas não teve grande repercussão. Aí ele pegou 2 moleques que estavam começando, que era o Benedito e eu, né? Tentamos convencer os colegas aqui na época. Em agosto de 83, o Benedito chegou e falou assim: você conhece um anestesista em Ribeirão Preto, tal de Felício? Eu falei: conheço de nome. Então, lá tem uma coisa chamada Unimed, é uma cooperativa médica, tal. Foi a primeira vez que eu vi isso. Esse Felício nos deu toda a orientação, como é que montava uma cooperativa, como é que era, como é que não era. Então resolvemos fundar uma cooperativa médica aqui, para que nós pudéssemos administrar a nossa própria cooperativa. Muito pouca gente ficou fora disso. Mesmo aqueles que apoiaram pouco ou não acreditavam no começo, conforme foi passando, todo mundo foi apoiando e elancando a Unimed. Tivemos um time muito bom de pessoas sonhadoras e trabalhadoras, né? Fundamos a Unimed, que inicialmente era a Unimed de São João da Boa Vista, com uma abrangência regional, mas era nome de Unimed de São João da Boa Vista. A gente pôs como área de atuação da Unimed a mesma área que tinha o Fundo Rural. Então dava quase 40 cidades. Depois de um tempo, nós vimos que não tinha perna para tomar conta de tudo isso. Então a gente foi concentrando, né? Numa fase inicial, a gente não conseguia pagar os honorários, né, com uma certa regularidade, porque não conseguia fechar as contas. Nós tivemos, assim, problema de caixa, de não ter dinheiro. Mas tínhamos dificuldade de fechar as contas e tudo mais, lá para fazer a distribuição. Difícil, porque primeiro você não tinha noção, eu não tinha noção de volume financeiro, né? E peguei, numa época, uma inflação alta, com correção monetária diariamente, né? Tinha overnight, que você tinha que depositar dinheiro e tudo mais, né? Com o tempo, eles foram vendo que era preciso sair daqui e ir para fora, fazer pós, estudar, ligar para ver como é que funcionava em vários lugares, ir lá. E aí, depois a luta, uma vez fundamos a cooperativa, mas e aí? Agora nós precisamos fazer contratos, né? Quando começa a aparecer um convênio, as pessoas nem sabiam o que era isso. Até você vai ter que explicar, vai ter que ir na empresa. Olha, agora tem uma coisa nova aqui, que é uma cooperativa médica, teu funcionário vai poder usar isso aqui, papapá, né? E a gente acabou conseguindo fechar, com o auxílio dessas outras Unimedes
maiores que já estavam em funcionamento, os contratos com os caixas beneficentes das estatais, né? A primeira sede da cooperativa foi o aluguel, coisa tudo bancado pela APM através da Casa do Médico. E nós saímos de uma sala que era dentro da Santa Casa e fomos para uma casa ali na Pereira Machado. É uma casa, né, que foi adequada ali para um escritório, né? E ali na recepção você fazia tudo, né? Emitia guia, fazia cadastro, carteirinha, cheques. Então, assim, era um processo totalmente diferente. Eu datilografava, eu lembro que era uma máquina elétrica, eu datilografava diário, né? Que é um dos relatórios da contabilidade, né? Depois nós mudamos ainda de casa e foi comprado o terreno ali, perto da Santa Casa, em frente ao velório ali, que foi a sede nossa ali. A diretoria toda ficava dentro de uma sala só, né? Tinha só a salinha da secretária e essa sala maior que ficavam os diretores, né? O hospital que a gente sempre teve aqui foi a Santa Casa. Muitos anos nós trabalhamos na Santa Casa. O problema é que a administração da Santa Casa mudou. E essa mudança trouxe muita dificuldade para a cooperativa. E aí a gente reuniu e falou, gente, se a gente não fizer um hospital, vai ser muito caro fazer um hospital, nós vamos gastar muito, vai ser muito complicado, vai ser trabalhoso, mas se a gente não fizer isso, a gente vai desaparecer. Uma semana nós fizemos uma assembleia e compramos terreno. Foi difícil arrumar um terreno lá próximo do centro, né? A ideia era uma coisa mais estratégica perto da estrada, mas os terrenos perto da estrada estavam muito caros. Na época, isso a gente teve muita crítica, tá? Na época, nossa, fez longe, fez o hospital na Prata, não sei o quê, isso aqui. Era um carrapichal danado. Né? Saía daqui de dentro, você tinha que passar o peito na calça para tirar os carrapichos, né? Ativa o terreno, né? Mas tinha um gasto todo o dinheiro para comprar o terreno. Porque uma construção de uma casa não é fácil, você imagina de um hospital, né? Então foi conseguir uma empresa que tocasse o projeto. O projeto foi feito aqui por um arquiteto, que era o Joaquim Melo, da cidade, foi o projeto ganhador de vários projetos solicitados. Então, o início foi aquele difícil como toda a construção, né? E fomos cada vez que nós recebíamos da Unimed, que era 2 vezes por mês, a gente tirava um X para poder construir o hospital. Mas chegou uma hora que mesmo assim, aquilo não dava conta. Aí a Unimed, com a administração, conhecimento dos dois lados, achou que seria interessante ela entrar junto também, né? Para fazer um negócio mais rápido, um negócio grande. Né? Até que a coisa começou a evoluir com a construção, a colocação da pedra fundamental. Foram praticamente 6 anos de construção do hospital e a gente conseguiu ter o hospital, principalmente pelo fato da Unimed também ter entrado. Precisou andar de forma rápida porque a Santa Casa rompeu o contrato com a Unimed. Então a gente chegou ao momento que ou ia, não tinha uma outra opção. E o hospital foi inaugurado em 23 de setembro e depois foi aberto às portas dia 1º de outubro de 2000. Teve correria e todo mundo foi ajudar, independente de ser cargos, se você era do apoio da limpeza, se você era da diretoria, entendeu, financeiro ou faturamento. Então, todos nós ajudando a montar quartos, né, as camas para o dia da inauguração. Tudo que havia de melhor na época foi escolhido e foi colocado, né? E o hospital sempre, né, sempre investiu em equipamento e buscar tecnologia de ponta. Nós não temos um hospital de luxo, né? Mas temos um hospital tecnicamente acima da média. O que a gente oferece de tecnologia, das inúmeras especialidades à distância, da qualidade do hospital em si, com certificação inclusive, né?
na qualidade da nossa UTI, na quantidade de beneficiários que a gente consegue atender aqui. A estrutura, não só física, mas a estrutura técnica, a estrutura de tecnologia do hospital, que eu acho que é o grande diferencial nosso daqui em relação aos hospitais da região. O hospital foi a grande alavanca para esse crescimento de toda a nossa carteira, tanto PF como PJ, como um elemento diferencial de você ofertar, comercialmente falando, na hora de você poder vender propriamente dito o contrato. Mas aqui foi um boom imobiliário, os condomínios, a área de comércio também na avenida. Então, acredito até que possa ter sido puxado pela presença do hospital, né? Então é muito satisfatório a gente saber que participou ativamente disso aí e estamos aqui trabalhando até hoje. De repente vem uma pandemia dessa aí, para tudo, fecha tudo. Um vírus misterioso. Que o mundo está sob uma pandemia de coronavírus. São mais de 120 mil casos confirmados. And we're deeply concerned. Os números ainda tendem a aumentar. Medidas para conter o surto, como o fechamento do comércio. O governo de São Paulo prorrogou as medidas de isolamento social. Já orienta a população a ficar em casa. Pelas palmas das mãos. Na linha de frente, os profissionais da saúde estão enfrentando uma situação inédita e muito desgastante. A superlotação das UTIs. Com uma média atual de 100 sepultamentos por dia, os enterros se tornaram coletivos em Manaus. Foi um momento muito turbulento, muita informação nova chegando. A gente tinha que tomar decisões rápidas e fazer escolhas rápidas. Foi extremamente difícil, foi extremamente oneroso, né? Basta a gente lembrar as dificuldades que tinha de matéria-prima, de insumos, né? Médicos, né? Teve que aprender a fazer compra melhor, teve que aprender a buscar produtos novos, teve que aprender a saber negociar preço de valor, né? Saber preparar melhor. Criação de uma nova porta de entrada, divisão na área de internação com isolamento, dificuldades de compra de materiais no próprio mercado que foram consumidos rapidamente. Aí começamos a notar, né, a gama de alterações e dificuldades que a gente ia encontrar. E assim, fazendo no dia a dia, porque ninguém tinha fórmula para isso, né? Aumentou as escalas de plantão, tinha a UTI normal e a UTI do Covid. A gente recebeu paciente do Amazonas, recebeu paciente do Amapá, que desceram de avião, porque realmente não tinha lugares para serem internados, né? Foi um período muito difícil para todas as áreas e para o laboratório não foi diferente. A gente foi aqui o primeiro laboratório a ter um diagnóstico positivo aqui na cidade e também de ter testes disponíveis. Decidiu-se que precisaria usar o espaço físico antigo do laboratório para montar o centro de Covid. Consequentemente, em 3 dias precisamos nos adequar e fazer essa mudança de forma praticamente repentina. E os colegas, né, que foram se afastando, né, estavam na linha de frente, né? Principalmente para aquelas pessoas que tinham mais de 60 anos em si e tiveram que ficar em casa por conta do risco, né? Então a Unimed ela teve um planejamento com relação a isso. E aí foi feito um cálculo no sentido de fornecer um subsídio para eles, né, naquele período. Então tinha aqueles médicos, né, que atuavam dentro do hospital, mas aqueles que atuavam só nos seus consultórios, eles praticamente zeraram o ganho, né? Foi determinante a qualidade médica de atendimento da Unimed Leste Paulista para cada vez ir superando mais isso, cada vez ir superando. E durante esse período a gente conseguiu colocar todos os plantões de especialidades, né, à distância, de forma atuante. A gente conseguiu melhorar e certificar o nosso hospital com o nível de acreditação que a gente usa, que é a ONU, no nível 3, e manter esse nível 3. Né, foi trabalhoso, foi sofrido para todo mundo, aqui não foi diferente, mas olhando para trás hoje, fazendo uma análise retrospectiva, eu tenho certeza que a gente se saiu muito bem. A Unimed foi crescendo, né? Foram vindo áreas novas, as áreas foram sendo estruturadas, né? Sempre a ideia foi a gente buscar a qualidade de serviço e serviços novos. A Unimed evoluiu muito
né? Em termos de tecnologia, em termos de estrutura, a eficiência administrativa da Unimed, atualização de colaboradores, a preparação, cursos, né? Desenvolvimento dos colaboradores. Um padrão de ética, qualidade, empenho, né? E honestidade. É toda uma equipe, uma organização voltada para o resultado, né? E o resultado é o nosso cliente, é o nosso paciente, né? Ele tem que ser o alvo de todos os nossos esforços, né? E nesse sentido é fundamental que a gente invista, né? O incentivo aos nossos recursos próprios, né? Isso faz parte da nossa tarefa, né? Então a gente tem cada vez mais um atendimento específico para cada necessidade. Raramente a gente tem que encaminhar um paciente para algum outro serviço. Fora isso, tem todas as nossas unidades de negócio, né? Que é o NAMA, que é o Hospital Maternidade Unimed, tem a parte oncológica, tem o Viver Bem. Viver Bem, ele tem uma função, né, de prevenção, né? E até mesmo de reabilitação de alguns pacientes que estão lá, grupos de doenças crônicas, né? De coluna, lombar, obesidade, tudo, e com resultados muito bons. Esses pacientes adoecem menos, esses pacientes internam menos. Quando tem uma ou outra internação, elas têm menor índice de complicação. O trabalho deles é fantástico. Tem outras funções que são o pessoal mais senil, que está lá, que faz educação física, a piscina também tem algumas atividades. É uma unidade que traz um valor agregado muito bom para nós. Já no NAMA, nós temos percebido, né, não aqui, mas isso a nível mundial, né, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele tem aumentado muito. E nós inauguramos em 2020 o nosso NAMA. Nós começamos num lugar pequeno, que não era tão pequeno, imaginávamos que seria suficiente por um bom tempo, mas se mostrou insuficiente rapidamente, né? Nós tivemos que ir para uma sede de 1.000 metros quadrados, nós temos 18 salas lá, temos lá embaixo no andar térreo todos os insumos e os brinquedos que necessitam para as diversas terapias que nós temos que servir. Multidisciplinar, né, com psicólogo, com assistente, com terapia ocupacional, com educador físico, com fisioterapeuta, os aplicadores, as crianças estão sendo bem atendidas e apresentando sucesso. Nós sempre tivemos um apoio na área de oncologia clínica, mas uma nova situação estava se aproximando, que é a questão dos medicamentos especiais, principalmente os imunobiológicos, né? Há um tempo atrás, a gente tinha o deslocamento de muitos pacientes para outros centros, né? Muitas vezes fora da nossa cidade, longe das casas, né, desses pacientes, para realizar um tratamento que a gente sabe que já tem seus pesares, né? E aí nós resolvemos, assim, vamos virar essa página. Vamos montar um centro avançado, aonde eu posso oferecer tratamento quimioterápico, tratamento com medicamentos especiais, mas não só isso. Vamos cuidar desse paciente e de sua família. O Centro Oncológico, ele é um espaço dedicado ao atendimento do paciente oncológico. Hoje funciona junto o Centro de Terapia Infusional, né, para pessoas que têm outras condições de saúde também, que não câncer, mas que necessitem de medicações de rotina, endovenosas, subcutâneas. Então, existe um espaço e uma equipe hoje especializada no atendimento desses pacientes, né? Hoje nós compramos, distribuímos, preparamos, estocamos o nosso medicamento. A gente sabe como essas medicações estão sendo preparadas, a gente sabe quais protocolos estão sendo seguidos, quem são as pessoas que estão à frente administrando essas medicações. Então, isso tudo aumenta a segurança também no tratamento dos nossos pacientes. Hoje temos o melhor laboratório da região, fazendo exames muito mais rápidos, muito mais confiáveis, né? A parte de infecção, de cultura
é tudo automatizado. Na realidade, nossos equipamentos são os de referência no mercado. Basicamente, hoje, 70% do diagnóstico médico depende dos resultados laboratoriais. Então, a Unilab hoje realiza exames praticamente em todas as cidades de abrangência da Unimed Leste Paulista. Então, atualmente, a gente realiza uma média de 74 mil exames por mês, sendo que desses exames, 95% são realizados dentro da nossa própria unidade, tornando-se um laboratório de referência a nível local e a nível estadual. E hoje nós podemos, com orgulho, exibir o selo de governança e sustentabilidade concedido pela Unimed do Brasil para a nossa cooperativa. Esse mesmo selo foi concedido também para o nosso hospital. A nossa ouvidoria hoje, ela é certificada. Nós temos a nossa medicina preventiva, né, com o ONA 3, essa certificação máxima em nosso hospital. Isso garante tanto para os profissionais que aqui trabalham, a tranquilidade do pessoal do administrativo, mas muito mais importante que isso, aos nossos beneficiários que estão recebendo um serviço de excelência aqui na nossa cidade. Além da importância que eu acho que a Unimed tem como prestadora de serviços de saúde para o município e para a região, eu acho que a Unimed hoje ela é relevante também do ponto de vista econômico. A Unimed gera muitos empregos, né? A gente é quase a segunda empregadora aqui no município de São João da Boa Vista. Acho que a gente só perde para a prefeitura em si. E não só em São João, mas também na região. Ela não só deu trabalho para nós médicos, mas também deu trabalho para todo o apoio da Unimed. Então, se a gente imagina que numa região igual a nossa, a gente tem uma cooperativa do tamanho, do porte da nossa, ela é fundamental num conceito de saúde pública também. Seguramente, a gente chegou onde chegou pela existência da Unimed. Eu penso a cooperativa como um bem maior que nós temos. Nós temos procurado sim aprimorar cada vez mais, mas a Unimed se consolidou ao longo de 40 anos e ela conquistou essa confiança, essa tranquilidade do beneficiário pela seriedade com que ela entrega o seu produto. Nós precisamos fazer com que esse serviço ele se perpetue, que a medicina de qualidade continue sendo entregue para os pacientes. A gente costuma trabalhar com um número de pessoas engajadas de fato e que entregam. É um esforço contínuo de todos os outros. Se não fosse o trabalho de equipe, a gente não conseguiria esses resultados. Mais do que como um cooperado, eu quero um lugar saudável para eu trabalhar, é aqui que eu tenho a referência de excelência de saúde para mim e para meus familiares. Ver tudo isso que a gente fez, que está aí, né? É motivo de orgulho para a gente, coisa. É um sonho realizado, né? Tem que vestir a camisa e continuar crescendo. Só tem uma coisa, que esse é o último bastião da dignidade do médico. Então, vamos manter isso aqui não mais por 40 anos, mas por 400. Eu sinto a necessidade de olhar para a Unimed com muita gratidão.